Pois é, caçapa cantada, caçapa feita. Expectativa para o anúncio da tarifa mais alta da conta de luz, que deve acontecer hoje. E aí, Juliana, o que era ruim vai ficar pior. Bom dia. Pois é, deve subir, né? Essa expectativa para hoje. Bom dia, Megali, bom dia para as meninas aqui comigo. Então, a gente tem hoje a Carlinha de férias, não trouxe café, né? Eu sei que a Sheila tá chateada aqui, Tremendo. né? Eu ofereci chimarrão, ela não aceitou, é o que a casa oferece, a gente tem que aceitar em condições, É. né? Que estamos de Chimarrão é negociação. gosto- Ellen, você não faz parte do gosto grupo Sem adquirido. Café, tá? Só quero te dizer isso, tá? A treta aqui é grande por causa do café. É. Então, o que acontece? A gente não sabe ainda o horário e a gente até estava brincando agora, assim, bom, o governo deve anunciar rapidinho e sair correndo, né? Porque ninguém quer aprofundar muito o tamanho da encrenca, né? A gente está conversando sobre isso aí já há quantos dias, né? Então, a expectativa, a gente falava semana passada que a expectativa era aumentar a tarifa da conta de luz de 9 e pouco, né? Você olha lá, cada 100 kWh, a gente já está pagando a tarifa da bandeira vermelha 2, né? Que teoricamente é o último patamar de tarifa, mas aí o governo vai anunciar hoje, provavelmente, um extra, ou um extra, né? Como se fala aqui em São Paulo, em cima dessa tarifa máxima. Então, a gente falava na semana passada que ia subir de 9 e pouco para 11 e pouco, lembra? E agora a gente já tem uma previsão média aí no mercado financeiro em torno de 15. Olha que loucura. O valor da nossa tarifa na conta de luz já aumentou mais de 50% esse ano. Estava olhando aqui os números, estava 6 e pouco, aí já foi para 9, né? Agora deve ir para 15. Então o negócio, enfim, não tem perspectiva de melhora, né? A gente tem uma. Eu estava olhando aqui os dados da situação hídrica hoje no país, porque ontem o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, divulgou o nível dos reservatórios e fez um alerta que, enfim, admitindo que a partir de outubro a gente não tem energia suficiente. E olha a gravidade da situação que eu apurei para compartilhar aqui com vocês. A gente estava com o nível dos reservatórios em junho em torno de 30%. Agora está em 22,7%. Foi uma queda grande, tá? Em pouco tempo. E quando você olha aqui os números do norte, por exemplo, região norte do Brasil está bem, que é Tucuruí, que gera energia ali no norte, 72%. O Nordeste também tá razoável ali, acima de 50%. Só que no Brasil a gente depende, 70% da energia é dependente do Sudeste e do Centro-Oeste. Então ali é que está o problema. E o que me preocupa é o seguinte, quando a gente chega num nível de reservatório que começa a baixar demais, as turbinas podem dar problema. Então, assim, eu estava apurando aqui com os analistas que abaixo de 10% há uma dificuldade das hidrelétricas em rodar a máquina, porque a água fica turva. E, na verdade, o economista José Roberto Mendonça de Barros estava me explicando que ninguém sabe direito a profundidade dos reservatórios no Brasil, porque isso não é atualizado há muitos anos. Então, a gente ainda está nessa incerteza do que é exatamente a profundidade, porque ele diz que o risco de desligar a turbina é enorme quando chega nesse patamar de 10%. Para vocês terem uma ideia, em novembro do ano passado, que é quando começa o período de chuva, né? O nível dos reservatórios dessa região, aí Sudeste, Centro-Oeste, estava na casa dos 17%. E a gente não falava sobre risco de racionamento. E nesse momento que a gente teve uma seca histórica, né, e que os reservatórios estão caindo rapidamente, imagino que vai baixar, né, quando chegar em novembro, desse patamar aí do ano passado de 17%. Então, assim, o que os especialistas estão muito preocupados é que realmente haja necessidade de paralisar quando chegar perto aí desses 10%, né, a turbina não consegue rodar. E uma coisa que eu estou preocupada aqui também, que eu trouxe um dado aqui para compartilhar com vocês, é que naquela crise da energia elétrica em 2001, né, na época do Fernando Henrique, e também em 2015 e 2016, que a gente falava muito que o risco de apagão era enorme, só não aconteceu porque a gente teve a maior recessão da história, né? A economia simplesmente não cresceu. Se tivesse crescido, teria tido apagão em 2015 e 2016. O que acontece? Nesses períodos, os grandes consumidores de energia no país, que são as indústrias, aquelas indústrias que utilizam muita energia, por exemplo, a indústria de alumínio, o que eles fizeram? Os preços internacionais estavam baixos.
Então, eles desligaram algumas produções para vender energia. Naquela época, estava compensando mais vender energia do que produzir o alumínio. E a gente vive a situação contrária hoje, né? Porque os preços internacionais estão muito valorizados. A gente saiu da pandemia com a China crescendo rapidamente, né, os Estados Unidos também, e os preços desses produtos internacionais, né, que se chama commodities, estão muito caros, né, petróleo, minério de ferro. Então, esses grandes consumidores de energia não têm hoje o estímulo que eles tinham nesses anos anteriores de contribuir vendendo energia deles próprios. E agora, então, ou seja, é aquela coisa de se juntar aqui as informações e ver que a situação é muito grave, né? O que eu estou preocupada, que a gente tem conversado muito, é que o governo demorou a colocar para a população o tamanho do problema, assim como a gente, né, tem conversado sobre a questão da pandemia. É o mesmo modus operandi, né? Você fala Foi que tem um problema... negando, dizendo que não vai ter, que tem é um uma problema, tá ali, gripezinha, né? isso. Tá tudo sob E quando controle, vê água, estamos tá no pescoço. contornando. Ô, Juliana, a gente fica falando aqui em 5,5 gigawatts, as pessoas não entendem, né, o que isso significa. Basta dizer que, de acordo com essas previsões do Operador Nacional do Sistema, para a gente evitar os apagões a partir de outubro, precisaríamos de uma nova Itaipu. Olha que loucura, uma mega obra, né? Seria necessário a gente ter 2 Itaipus, porque hoje a Itaipu está produzindo o menor nível de energia na sua história, exatamente por causa da seca, está produzindo 4 gigawatts por dia. Ou seja, seria insuficiente ainda para suprir essa demanda que a gente tem agora. A gente precisa de um milagre, realmente. Um milagre. Que o governo não agiu, ninguém fez nada. E com a ONS sugerindo até que o Brasil talvez precise importar energia de Argentina, Uruguai. Exatamente. Não, a gente está vivendo realmente um momento crítico, porque a gente, infelizmente, a gente tem conversado muito aqui sobre os dados de melhora da economia, por conta aí do avanço da vacinação. Ontem saiu um número robusto de emprego com carteira assinada, mas o risco é a gente ter, primeiro, essa inflação que está corroendo a renda dos brasileiros, que ainda vivem grande dificuldade. A gente tem o ministro Paulo Guedes, vocês estavam falando com o Simão agora, a gente tem que rir para não chorar, né? Um ministro com uma irresponsabilidade enquanto gestor público de minimizar ou falar, não adianta chorar, né? Qual era a frase dele? Então, é tão sentar triste. Hã? Não adianta ficar sentado chorando. É de uma insensibilidade, né, muito grande, porque a inflação está muito pesada e a gente tem o risco já de queda do crescimento e de geração de emprego pela inflação que corrói renda e pelo risco agora de apagão com a energia faltando para as indústrias poderem acelerar a recuperação econômica. Então, não dá para minimizar, né, Megali? Não, de jeito nenhum, né? E minimizamos demais já. Juliana Rosa volta segunda-feira com outras análises sobre a economia. Um bom fim de semana para você, Ju. Bom fim de semana. Beijo para vocês todos. Beijo. Beijo.